Muito bom dia, 2 de maio. Vamos comentar algumas coisas que acontecem neste dia. Deixa eu ver se eu pôr aqui. Então, tá. No Wikipedia, então, referência Wikipedia. 2 de maio, em 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral, parte da Baía de Cabralha, Brasil, continuou sua viagem para as Índias. A nau comandada Gaspar de Lemos retorna para Portugal, levando a notícia do descobrimento da nova terra. Brasil, também chamado Pindorama pelos indígenas. Brasil em relação ao pau vermelho, né, o pau-brasil. A terra do cruzeiro. O que mais que temos? Em 1536, Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII da Inglaterra, é presa na Torre de Londres sob acusação de adultério. Em 1559, John Knox retorna do exílio para a Escócia para se tornar líder da nascente reforma escocesa. Em 1611, versão autorizada do rei James da Bíblia. A Bíblia inglesa e a Bíblia maçônica também, né? Em 1568, Maria I da Escócia escapa do castelo de Lochleven. Em 1611, publicada a versão autorizada do rei James da Bíblia pela primeira vez em Londres, Inglaterra, pelo Robert Barker, 1611. Em 1625, então 400 anos, Afonso Mendes, nomeado pelo Papa Gregório XV, patriarca latino da Etiópia, chega ao Império Etíope, vindo de Goa, Índia. É uma parte portuguesa na Índia. E é interessante que a Etiópia tem a Bíblia Etíope, né? Até o atual Papa está comentando. A Bíblia Etíope tem o livro de Enoque, ela é bem controversa. Seriam os apócrifos, né? Em 1670, rei Carlos I, Charles I, da Inglaterra, Irlanda e Escócia, concede uma carta permanente à Companhia da Baía de Hudson abrir o comércio de peles da América do Norte. Hoje temos o Charles III, né? Em 1808, levantamento de 2 de maio na Espanha contra a ocupação francesa. 1866, Guerra Hispano-Sul-Americana. Defensores peruanos lutam na Batalha de Callao. A terra havia iniciado com a tomada da Espanha das ilhas Chincha. Callao, interessante, e Calais tem na França, é bem parecido, né? Em 1876, início da revolta de abril da Bulgária Otomana. Lembrando que o Império Turco Otomano foi até 1492, quando os árabes foram expulsos da Península Ibérica, né? E foi descoberta a América por Colombo. Na verdade, primeiro República Dominicana, né? Em homenagem aos dominicanos, República Dominicana. Em 1885, criação do Estado Livre de Congo pelo rei Leopoldo I da Bélgica, então Congo belga. Até hoje tem briga lá e guerras internas. Em 1886, instalado passeio público em Curitiba. Guerra do Paraguai, Batalha de Estero Belaco, foi uma das mais sangrentas. E foi uma vergonha para Brasil, Uruguai e Argentina, né, comandadas pela Inglaterra, a Guerra do Paraguai. Se você lê 100 anos de solidão e o genocídio americano, de Eduardo Galeano, o Paraguai era como se fosse a terra do Maduro de hoje, né? Era o país mais rico no século XVIII e hoje, agora está se recuperando, né? Mas já tem bastante alemão vindo, o Paraguai hoje está bem melhor. Mas foi bem quebrado com a guerra, né? Inclusive crianças entraram em guerra e alguns que são tidos como herói no Brasil não tinham nada de herói, né? O Conde D e Duque de Caxias não eram tão bonzinhos assim. Henrique Menelque I, imperador da Etiópia, assina o Tratado de Ouachali, dando à Itália da Eritreia, 1889. 1906, cerimônia de encerramento dos Jogos Intercalados de Atenas, Grécia. 1933, Alemanha nazista, sindicatos independentes da Alemanha são substituídos pela Frente de Trabalho. Em 1941, após o golpe de Estado contra o príncipe herdeiro do Iraque, no início desse ano, a Guerra Anglo-Americana, para restaurá-lo ao poder.
Frente Alemã para o Trabalho, o Reino Unido lança a Guerra Anglo-Iraquiana. Então, aquele conflito lá no Oriente é bem antigo. Em 1952, primeiro avião tipo jato comercial do mundo, Havilland Cornet faz seu primeiro voo de Londres a Joanesburgo, África do Sul. 1955, Tennessee Williams ganha o prêmio Nobel Pulitzer de Teatro, Gata em Teto de Zinco Quente. Famosa, né? Tennessee Williams. 1962, Sport Lisboa, Benfica, conquistou pela segunda vez o título de campeão da Liga dos Campeões da UEFA, depois de derrotar Real Madrid, clube de futebol, sendo o primeiro clube português a conquistar pela segunda vez esse torneio internacional, 62. 64, primeira ascensão de Chasapanga, 14ª montanha mais alta do mundo, a mais baixa das montanhas, com mais de 8.000 metros de altitude. Então, tipo Everest, né? 1965, um ano antes de eu nascer, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, aquele que sucedeu o Kennedy, né? Anuncia que 14.000 soldados permaneceram na República Dominicana para impedir que o país se converta em um estado comunista. Em 68, França início das manifestações estudantis, maio de 68. A revolta estudantil, a primeira comuna parisiense. Né? E a ditadura do proletariado seria mais ou menos, né, nesse nível aí. O povo sendo manipulado pelas elites. Né? Em 1968, 69, navio de passageiros britânico Queen Elizabeth II parte de Southampton em uma viagem inaugural com destino a Nova York. 1962, Guerra das Malvinas, submarino nuclear britânico HMS Conqueror afunda o cruzador argentino Ara General Belgrado. A Guerra Argentina-Malvinas, né? Hoje estão querendo mexer de novo nesse vespeiro. 1986, acidente nuclear de Chernobyl, cidade de Chernobyl evacuada 6 dias após o desastre. Então, 86, 96, 2006, 2026, 30 anos pós-Chernobyl. Ainda não tem como se morar lá perto ainda. 98, Fundação Banco Central Europeu, Bruxelas, para executar a política monetária da União Europeia. A gente sabe que isso aí está ligado às 13 grandes famílias, principalmente os Rothschild, né? 2004, massacre de Yalda, 630 muçulmanos são mortos por cristãos em represália às mortes de 76 cristãos ocorridas em 4 de fevereiro. Então, quando o pessoal combate aí a xenofobia, o anti-islamismo, os católicos mataram muito nas cruzadas, nas inquisições, então houve massacre dos dois lados, né? Inclusive também pelos protestantes também, não só por católicos. Em 2008, o ciclone Nargis atinge Mianmar, matando mais de 138 mil pessoas, deixando milhões de desempregados. Erupção do vulcão Chaitén, no Chile, força a evacuação de mais de 4.500 pessoas. 2011, surto de Escherichia coli atinge a Europa. É uma bactéria mais estudada na genética e é do intestino, né? E dá muita infecção de urina, principalmente em mulheres, pela proximidade ali. Principalmente a Alemanha, deixando mais de 30 pessoas mortas e muitos outros doentes. O líder do grupo terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, morto numa operação militar dos Estados Unidos do Paquistão. Então, 2011, além do 11 de setembro, nós temos a morte do Bin Laden. Na época, Obama era o presidente. 2012, vendida em Nova York uma versão pastel de O Grito, do pintor norueguês Edvard Munch, 120 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde mundial para uma obra de arte em leilão. 120 milhões de dólares, é dinheiro pra caramba. Nascimentos, então. Anterior ao século XIX, deixa eu ver se tem algum aqui. Leonardo de Lorena, William Camden, Alessandro, Caterina I da Rússia, Friedrich Wenger, Novalis, poeta alemão, Henry Stephens, filósofo, poeta português. Século XIX, Barbosa de Bocage, o famoso Bocage, né? As Aventuras de Bocage. 1823, morreu em 1907. Theodor Herr, jornalista austríaco, morreu em 1904. William Seymour, pastor estadunidense, morreu em 1922, nasceu em 1870. Interessante aqui, ó. Manfred von Richthofen, 1892, aviador alemão, morreu em 1918. Provavelmente era
antecedente lá dos Richthofen lá, né? Século XX, 1901 a 1950. Vou ver se tem algum aqui conhecido. Benjamin Spock, médico escritor estadunidense, 1903, 1998. E não é o Spock do Star Trek. Bruno Bianchi, velejador italiano, 1904 e 1988. Ataúfo Alves, 1909, compositor, cantor brasileiro, morreu em 1969, quando eu tinha 3 anos. Meu irmão estava nascendo. 1912, Springer, empresário jornalista alemão, morreu em 1985. Provavelmente do ar-condicionado, dos produtos Springer, né? Axel Springer, 1912 e 1985. 1917, Roscoe George Pimentel, químico estadunidense. Pimentel. Morreu em 1989. Carlos Roosevelt, Patrick Hiller, Theodore Bickel, austríaco estadunidense. John Neville, ator britânico, 1925-2011. Maria Barroso, atriz e ativista política e social portuguesa, 2015, falecimento. John Neville, ator britânico, 2011. Tá, Maria Barroso. Andrada, futebolista uruguaio. Sérgio Mascarenhas de Oliveira, físico e pesquisador, professor universitário brasileiro, morreu em 2021. Mascarenhas de Oliveira. 28 a 2021. Balador, 1929, político francês. Beatriz Lira, atriz brasileira, 1930. Rui Mauro Manini, 1932-1997, cientista social brasileiro, sociólogo. Robert Kaplan, 1940, acadêmico estadunidense. Tem o Kaplan e Sadock, né, de psiquiatria, companhia de psiquiatria. Paco Bandeira, cantor e compositor português, 45. Bianca Jagger, atriz, ex-modelo e ativista nicaragüense, não tem nada a ver com Mick Jagger, 45. James Dyson, inventor e empresário britânico, 47. 48, Joaquim Caterne. 1950, Faustão, né? Fausto Silva, apresentador brasileiro. Tá agora nos bastidores, né? Antônio Nóbrega, músico brasileiro, 52. Não tem mais nenhum. Donatella Versace, 1955, estilista italiana, 1955. Ainda viva ainda. Dominique Gorri, astronauta norte-americano, 57. James Neto, engenheiro civil e xadrista brasileiro. Shannon, cantora brasileira, 58. David O'Leary, ex-futebolista, treinador de futebol irlandês. Zoe Valdez, escritora cubana, 59. César Rosa, radialista brasileiro, 60. Jean-François Bernard, 62, é ciclista francês. Juan Carlos de Lira, futebolista uruguaio. Tem outros aqui, mas não são tão conhecidos. Tem um conhecido que vai aparecer daqui a pouco aqui, Dwayne Johnson. Todo mundo conhece. The Rock. Cantora brasileira, Carla Cristina, 78. Lennon, futebolista brasileiro, 90.
Atanásio de Alexandria morre em 373, nascimento em 296. Branca de Artois, 1302, rainha consorte da Navarra, 1248. Antonino de Florença, 1459, frade dominicano italiano, 1389. Leonardo da Vinci, 1519, artista cientista italiano, 1452. Provavelmente viajante do tempo, né? Como Tesla. Lourenço da Almada, Alfredo de Musset, poeta francês, 1857-1810. Adelino Fontoura, 1884-1859, poeta, jornalista e ator brasileiro. Joseph McCarthy, político estadunidense, 1957-1908. Macartismo, né? Paulo Freire, sociólogo e pedagogo brasileiro, bem controverso, 1997-1921. Oliver Reed, ator britânico, 1999-1938. Osama Bin Laden, 1957-2011. Jeff Hanneman, guitarrista norte-americano, 1964-2013. Oh, deve ser parente do meu amigo lá de Porto Alegre, Victor Hanneman. Eu vou... Victor Hanneman. Joseph Hanneman. Feriados, eventos ciclos, Lamento de Mármore em Portugal, Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos, Drogas, Antidrogas, Ética, Guapiara, São Paulo, Cândido Mendes, Maranhão, Ivatê, Paraná, Umbuzeiro, Paraíba, Bandeira da Polônia, Madrid, Espanha, Festival de Ridvan, Bonadea, Fauna, Atanásio de Alexandria, então no cristianismo, Boris I da Bulgária, Iborada, então Santo Atanásio, né, considerado santo pela igreja. É isso aí, muito bom dia a todos e até a próxima.